Boa tarde para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa para mais uma oportunidade de estudo à luz da doutrina espírita. E acredito que alguns devam estar curiosos com relação ao título do nosso estudo de hoje. E muitos vão achar que eu me perdi em função do que é que a gente vai tratar, mas tenham paciência que a gente vai chegar lá. A doutrina espírita nos assevera que desde o início da história da humanidade, o nosso governador planetário, aquele a quem nós designamos chamar pelo nome de Jesus, faz um diligente trabalho para trazer até nós as informações sobre as verdades espirituais, para que, diante da possibilidade de nós compreendermos o que seja verdadeiramente a vida, consigamos fazer o grande movimento de libertação das nossas almas. E nós observamos esse esforço do Cristo nas múltiplas doutrinas que apareceram ao longo da história da humanidade, acendendo a luz do conhecimento espiritual, embora nem sempre este conhecimento espiritual tenha sido ofertado para toda a humanidade, porque durante um tempo razoavelmente longo, os conhecimentos espirituais estiveram como que ocultos da grande massa da população da Terra, sendo ofertado apenas para um pequeno grupo dos chamados iniciados. E por este motivo, esse conhecimento espiritual é chamado de a doutrina secreta. Interessante observar que ele não é chamado de as doutrinas secretas, mas a doutrina secreta, pelo fato de ter uma única verdade sendo repetida ao longo da história nas múltiplas culturas. É um conhecimento que atravessa várias religiões, vários reveladores ao longo da história, e que não são citados por Allan Kardec como sendo revelações, porque Kardec apresenta as revelações universais. E essas não são universais. Elas são revelações voltadas para públicos específicos, para um contingente especial de espíritos, os chamados espíritos migrados que teriam chegado à Terra e que, numa condição intelectual bem superior aos demais habitantes do planeta, tinham sede de um conhecimento mais profundo e, por isso, essa verdade nos foi entregue desde tempos muito remotos, estando presente, por exemplo, nos Vedas, no Mahabharata, no Bhagavad Gita de Krishna, no Triptaka de Buda, nos cantos órficos, no pensamento de Hermes Trismegisto, do Egito, de Pitágoras, Sócrates, Platão e de todas as demais doutrinas, como, por exemplo, a Cabala judaica, que também apresenta as mesmas verdades espirituais, que podem ser sintetizadas em 10 pontos essenciais. A existência de um Deus único, que todas elas acreditavam e sabiam, a compreensão de que além da parte material no homem existe uma fração espiritual, o homem tem uma parte espiritual nele. Uma terceira informação é que essa parte espiritual sobrevive à morte, ela é imortal, existe a imortalidade dessa alma. A quarta verdade é que essa alma não simplesmente sobrevive, mas ela vive no mundo espiritual, ela vive, ela convive, ela tem experiências no mundo espiritual, ela está viva com vida pujante. A quinta verdade é que, além de ter uma vida de relação lá, ela também se relaciona com os homens, existe a comunicabilidade dos espíritos com os chamados vivos, o homem encarnado. A sexta verdade é que existe a chamada lei de causa e efeito, tão conhecida no Oriente e em diversas outras doutrinas.
O princípio sétimo é o princípio da reencarnação, através do qual nós temos a compreensão de que temos várias existências corporais, embora esse nome reencarnação assim, ele foi criado por Allan Kardec, mas o conceito dos renascimentos, da palingenesia ou do Neshamot, Gulgulin Neshamot, todos esses são conhecimentos que estão atravessando as diversas culturas. O oitavo desses pontos diz respeito à evolução, de que nós estaríamos num mecanismo de constante transformação. E o nono desses é que o destino de todos nós é a felicidade. Isso é lindo. Todos caminhamos para a felicidade. E como décimo e último princípio da chamada doutrina secreta, e que está apresentada nas várias propostas apresentadas pelos múltiplos reveladores, é a ideia de que para alcançar a felicidade, a chave é a vivência do amor. Então, durante muito tempo na nossa história, durante boa parte da história da humanidade, este conhecimento foi doutrina secreta. Este conhecimento estava oculto da humanidade. Mas foi exatamente no século XIX, a partir de um conjunto de manifestações mediúnicas que aconteceram, principalmente no início da segunda metade do século XIX, que nós vamos ver se organizar uma doutrina que não parte de nenhuma ideia pré-concebida, inicia os seus estudos em cima das respostas obtidas em reuniões mediúnicas, como um grande quebra-cabeça, e esse conjunto de informações é trazido para aquele que mais tarde se chamaria de Allan Kardec, mas era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele então tomando esse conjunto de perguntas e respostas, quem leva para ele o primeiro elenco de perguntas e respostas é Victorien Sardou, um dramaturgo muito conhecido do século XIX, e então o professor Rivail começa a manusear esse material e vai ficando interessado em investigar cada vez mais e refaz as perguntas, elabora um método que é um método muito interessante, que é o chamado método da universalidade dos ensinos dos espíritos, que difere de todas as outras doutrinas anteriores. Porque assim, eu não estou falando mal de Krishna, não estou falando mal de Buda, não estou falando mal de ninguém. Mas todas essas doutrinas, elas foram recebidas por um guru. Krishna veio e disse, a verdade é essa aqui. O Buda veio e disse, a verdade é essa aqui. O próprio Cristo veio e disse, a verdade é esta aqui. Moisés, a verdade é esta aqui. Ou seja, havia um revelador apresentando o seu conhecimento. Quando nós chegamos na doutrina espírita, isso muda, porque o revelador não é mais um só, a revelação é coletiva. São vários os reveladores. E ao mesmo tempo que a revelação é coletiva, existe a universalidade dos ensinos. Porque Kardec, preocupado em não pegar um único médium para ter a informação, ele se vale na informação de vários médiuns. Mas vários médiuns de um mesmo grupo poderiam estar todos perturbados. Então é bom que sejam vários grupos. Mas mesmo assim, vários grupos com vários médiuns poderiam também estar contaminados com uma ideia. Então é necessário a universalidade. Médiuns da Alemanha, médiuns da França, da Inglaterra, de vários lugares, são consultados por Kardec e ele vai reunindo essas respostas para tentar encontrar um entendimento mais nítido do que seja a mensagem que ele estava tentando organizar. E ao codificar este conhecimento, ao estruturar o conhecimento espírita, surpreendentemente, ele chegou nos mesmos conceitos da doutrina secreta. É como se fosse mais ou menos assim, é uma parábola. Imagine que exista uma praça do conhecimento espiritual. E nesta praça do conhecimento espiritual existem vários bancos. Então, num banco está Pitágoras trocando ideias com Krishna, no outro está Sócrates conversando com o Buda,
e assim Hermes Trismegisto discutindo com os sábios da Cabala. Então está todo mundo ali na praça conversando e longe dali Allan Kardec com um monte de perguntas e respostas tentando encaixar isso aqui, encaixa onde? Eu não sei. Aí pela universalidade é isso. E ele vai montando isso e vai caminhando e montando, até que ele fecha o quebra-cabeça. Quando ele fecha o quebra-cabeça, conseguir, quando ele levanta os olhos, onde ele está? Na praça do conhecimento espiritual. Ele chegou no mesmo lugar aonde os outros estavam, sem utilizar das ideias que eles possuíam. Ele parte de um princípio sem nenhuma ideia preconcebida e na conclusão, na organização das ideias, ele chega a um resultado, em termos de verdades espirituais, muito semelhante àquilo que... Tem um livro dos Espíritos por aí? Me arruma. Ele encontra verdades espirituais muito semelhantes àquelas que as outras doutrinas anteriores haviam apresentado. É lógico que o método da universalidade dos ensinos dos Espíritos difere, mas esses 10 princípios, eles estão em O Livro dos Espíritos. Está em português, né? Sim. A capa aqui está em francês, até me assustei. Nós temos um item, o item 222. Quem esquecer, começou a circular o expresso, né? Então, não é uma pergunta. Eu falei item porque não é pergunta, é uma dissertação que Kardec faz no item 222. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, é bem longo, mas eu vou ler só o primeiro parágrafo, que é o que nos interessa hoje aqui. Então, nesse item 2222, Kardec diz assim, ó: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Nunca foi. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna, ou seja, seus princípios não são modernos. Sendo o espiritismo uma lei da natureza, ele é uma lei da natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para provar que se encontram vestígios dele na mais remota antiguidade. Ele não está falando da doutrina estruturada como espiritismo, mas das verdades espíritas. As verdades espíritas têm que ser tão antigas quanto a própria história do homem, uma vez que está na lei da natureza. Mas se nós formos na conclusão do Livro dos Espíritos, no item número 6 da conclusão, nós vamos encontrar no primeiro parágrafo algo semelhante. Vejamos aqui na conclusão, sexto tópico da conclusão. Diz Kardec: faria uma ideia bem falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure a sua força na prática das manifestações materiais, na reunião mediúnica. E que assim, entravando essas manifestações, pode-se miná-lo na sua base. Ponto. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão, ao bom senso e atenção. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, em outras traduções, secretos, cuidadosamente ocultos ao vulgo, doutrina secreta. Hoje não tem segredos para ninguém, fala uma linguagem clara, sem ambiguidade, e nele não há nada de místico, nem de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de fazer os homens conhecerem a verdade. No parágrafo 3º desse mesmo texto, nós vamos encontrar o seguinte, diz Kardec: olha, que lindo, esse texto aqui que eu estou lendo está diferente. Talvez o segundo parágrafo, bom, mas o parágrafo aqui é o segundo, mas é o terceiro, na verdade. Diz assim, ó: o Espiritismo não é obra de um homem. É verdade, ele não é obra de um homem. Ninguém pode apresentar-se como seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Ele está por toda parte, em todas as religiões. Então, evidentemente, nós estamos falando de uma doutrina muito antiga, de algo que é muito, muito antigo. Apenas o método de apresentação é que é diferente. E é esse método de apresentação da doutrina espírita que é o que o distingue,
que é a universalidade dos ensinos dos Espíritos, que não permitem a existência de um guru, mas que nós tenhamos essa leitura crítica das manifestações mediúnicas. É essa mesma doutrina, cheia de racionalidade, que não permitiu que ela fosse estruturada dentro de uma visão religiosesca, com uma classe sacerdotal, com rituais, com paramentos, liturgias, despido de todas essas questões. Por quê? Porque em todas as vezes anteriores, em que a doutrina secreta nos foi entregue, e não foram poucas vezes que ela nos foi entregue, nós conseguimos driblar a doutrina secreta fugindo para os rituais. Então eles entregavam a doutrina secreta, a gente dizia, nossa, isso aqui é muito bonito, hein? Vamos criar uma roupa para representar que nós pertencemos a esse grupo. Então nós criávamos uma roupa, um corte de cabelo, criávamos uma dança, uma música, um ritual, uma coisa que nos distinguia dos outros, para que as pessoas nos vissem e dissessem, este é adepto de tal doutrina. E com isso, infelizmente, nas múltiplas vezes que a doutrina secreta nos foi apresentada, nós conseguimos fugir dela. Conseguimos fugir da essência do que ela nos chamava, nos escondendo nesses cultos exteriores, sem que nós fizéssemos o movimento correto, que é, inequivocamente, a transformação moral. Esse é o objetivo. O objetivo de tudo é nos convencer ao processo de mudança. Esse é o grande foco daquilo que nós temos. E a doutrina espírita comparece neste cenário, mais uma vez, acenando para nós com os princípios da doutrina secreta e nos convocando a um processo de mudança. E aí eu poderia dizer, olha, agora vai dar certo. Por quê? Porque nasce dentro de um ambiente científico, gente. Não tem a falta do forro da ciência, porque muitas vezes as religiões elas carecem disso. Você começa a fazer muitos questionamentos e a ciência acaba demonstrando que aquele princípio ele não se sustenta. A doutrina espírita não. É uma doutrina apoiada nos aspectos científicos. Muito bom. É uma doutrina apoiada no aspecto do questionamento, das questões filosóficas. Indaga, pergunta, questiona, é bom. Então isso tudo é maravilhoso, sem ritos, sem nenhum tipo de busca de cultos externos. É perfeito. Vai dar certo. Dessa vez não tem como dar errado. Deve ter sido uma festa no mundo espiritual, porque quando eles conseguiram que a doutrina fosse codificada e as coisas começassem a se organizar, deve ter sido uma celebração maravilhosa. Que agora vai, né? Que agora o trem vai dar partida e nós vamos ver uma mudança gigantesca na humanidade a partir desses conhecimentos. Pois é. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas por que não aconteceu, meu Deus? Se tinha todos os ingredientes para dar certo, o que houve conosco? Aonde foi que a gente se perdeu? Nós tivemos ao longo da nossa jornada, infelizmente, algumas oportunidades de fazer decisões infelizes com relação à interpretação do que seja o Espiritismo. Porque o Espiritismo já está codificado, as verdades estão postas. As questões correm por conta do movimento espírita e não da doutrina espírita, mas a forma como os homens começaram a se organizar para tentar interpretar o processo da transformação que nós iríamos experimentar no movimento espírita.
O movimento é muito jovem. Nascido em 1857, ele tem em boa matemática 168 anos, né? Então, acaba sendo uma doutrina razoavelmente recente. Tenho quase a idade dela. Então, é uma doutrina jovem. E, evidentemente, o movimento espírita, que é a organização dos homens para interpretar esse conhecimento, ele também está se ensaiando. Ele está num grande balão de ensaio testando. Vamos ver isso. E isso aqui? Isso funciona? Isso não funciona? Vejam como o movimento espírita vai se remodelando, se reorganizando ao longo do tempo, exatamente pela redefinição das suas prioridades da forma mais adequada, para que ele consiga promover uma divulgação mais sadia dessa doutrina espírita. A história do Brasil nos fala que o movimento espírita chegou aqui bem cedo. Em 1869, nós temos as primeiras expressões de movimento espírita no Brasil, que surgiu ali na região de Salvador, onde nós tínhamos um militar chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele era empolgadíssimo com a doutrina espírita e ele começa a publicar um jornal. O ano 1869. Exatamente no ano que Kardec desencarna, esse jornal surge no Brasil. Ele era um jornal que só tinha 4 páginas assim. Ele tinha a primeira, 2, 3, 4, acabou. Eram só 4. Era, na verdade, uma espécie de um jornaleco. Que ele fazia dele, era uma iniciativa dele. E nesse período não tinha nada em português escrito. Então, o que é que o Olímpio Teles de Menezes fazia? Ele pegava livro espírita, que estava em francês, traduzia com a mãozinha dele, que eu nem sabia direito autoral, traduzia com a mãozinha dele 2, 3 páginas e publicava. O nome do jornal era horrível, porque se eu passasse numa banca e eu visse um jornal com esse, eu jamais compraria. Era um nome horrível, feio. O nome do livro do jornal era Ecos de Além Túmulo. É feio, né? Ecos de Além Túmulo, uma coisa lúgubre. O primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo. Você vê como as obras espíritas até mudaram, né? Hoje é Ceifa de Luz, Vinha de Luz, né? Um Homem Integral. Não é mais aquela coisa, reportagens de além túmulo. Feio. Então, Olímpio Teles de Menezes começa esse trabalho, mas a gente nem pode dizer ao certo que aquilo era movimento espírita organizado, porque era a iniciativa de uma pessoa. Era ele sozinho lutando, fazendo essa publicação. Um movimento mais organizado a gente vai encontrar quando, no Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o século XX, nós temos ali já a tentativa de construção de instituições espíritas mais robustas, com mais condição de representatividade daquilo que fosse o movimento espírita. E o movimento espírita não sabia nem como funcionar. Na verdade, a verdade verdadeira é essa. O movimento espírita não sabia como fazer. Se criava uma casa espírita, a gente vai fazer o quê? Eu também não sei, mas a gente vai fazer. Mas o que faz uma casa espírita? Para que serve um centro espírita? Nós temos no livro chamado O Livro dos Médiuns, lá no capítulo final, acho que é capítulo 30, o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas aquilo não serve para centro espírita. É uma outra proposta. Então eles pegavam aquele estatuto para tentar implementar dentro do Rio de Janeiro, não funcionava, não dava certo. Porque a Sociedade Parisiense ela era de estudos espíritas. Era uma instituição mais científica do que propriamente um centro espírita como nós bem conhecemos. Então, durante algum tempo, o movimento espírita ele andou às apalpadelas, tentando descobrir como é que ele poderia fazer para funcionar. É quando aparece na nossa sociedade espírita um personagem muito importante, que a gente fala muito dele, mas não tem noção da importância que ele teve na transformação do movimento espírita. Chama-se Adolfo Bezerra de Menezes. O que fez Bezerra?
Foi ele que teve a ideia de que o centro espírita podia acolher o necessitado. Que ninguém tinha isso. Como era a sociedade parisiense? A sociedade parisiense era uma sociedade que se reunia sextas-feiras à noite para fazer reunião mediúnica e anotar, fazer investigação de casos de mediunidade, em que só o presidente da instituição é que arguía o espírito, assistido por um grupo de pessoas pré-definidas que podiam assistir, mas não podiam falar nada. E os médiuns ali é que faziam as comunicações. Então, é muito diferente a proposta que Bezerra traz. Mas por que, pelo amor de Deus, ele teve essa ideia? De onde foi que ele tirou essa ideia de fazer a casa espírita dessa forma? Ele era médico. Ele era médico. Então, como ele era médico, ele queria imprimir no movimento espírita características daquilo que ele sabia bem fazer. Ele tem uma obra chamada A Loucura sobre o Novo Prisma, que demonstra muito claramente a preocupação dele com o atendimento dos dramas psicológicos, das dificuldades emocionais que as pessoas têm. Então ele redefiniu o propósito da reunião mediúnica. Que a reunião mediúnica que Kardec fazia, pode pegar o livro O Céu e o Inferno, é uma investigação. Ele redefiniu o sentido da reunião mediúnica para ser um trabalho de socorro ao necessitado. Eu estou perdido, eu não sei onde é que eu estou, o que aconteceu? Senta aqui, vamos conversar. Olha, você está bem, tem pessoas aqui. E aí, essa proposta que a gente tem de acolhimento e de atendimento aos espíritos nas reuniões mediúnicas, foi uma proposta que Bezerra criou. Foi ele que concebeu esse modelo de reunião em que a gente vai trabalhar não para investigar, mas para socorrer o que padece. É um médico. Nos centros espíritas, Bezerra também trouxe uma inovação muito interessante. O Brasil era tão desassistido naquela época, então ele criou o receituário mediúnico. Ele era médico. Então, nos centros espíritas tinha médium receitista. Peguem o livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, e vocês vão ver ela relatando os trabalhos de receitista que ela durante muito tempo fez. A pessoa ia e ela prescrevia o remédio, ela não, né? O espírito, através dela, prescrevia o remédio que deveria ser adotado, e aí se passava isso para as pessoas. Em algumas situações, o próprio centro espírita tinha uma farmácia. Às vezes não tinha, às vezes tinha. E às vezes tinha, ainda era uma farmácia homeopática. E isso tudo mostrando bem esse perfil que o movimento espírita possuía, essa pegada de socorro daqueles que são, na verdade, os que precisam de um auxílio nesse propósito de desassistência. E logo Bezerra percebeu a fome que fazia com que as pessoas sofressem as doenças. Que tal distribuirmos no centro espírita comida para os que padecem? Que tal? Então vejam como ele foi importante. Ele foi um presidente da Federação Espírita Brasileira muito importante, porque ele trouxe essa humanização para o movimento espírita, apresentando a ideia da reunião mediúnica para socorro, do receituário mediúnico como forma de atender ao doente e a tarefa do farnel. Hoje a gente chama cesta básica, né? Porque eles falavam farnel, que era um conjunto de alimentos para as famílias necessitadas. E nós vamos encontrar uma mudança muito grande no movimento espírita francês para o movimento espírita brasileiro nessa virada do século. O movimento espírita francês continua na mesma visão de um trabalho de investigação científica. E o movimento espírita brasileiro começa um processo de descolamento dessa visão, e nós vamos ter ali uma primeira fase do movimento espírita brasileiro, a fase na qual o centro espírita se parecia com um hospital. Ele era médico. O centro espírita vai acolher o doente da alma que está se manifestando, o doente físico que está ali, o que tem fome,
Então, os centros espíritas se tornaram lugares muito interessantes de socorro aos necessitados. Mas era uma época muito distante da nossa. Era um período em que o movimento espírita ele era muito desaparelhado em como que a gente trabalhava a reunião mediúnica. Acreditem em mim que tenho a idade de vocês somada. Naquela época, as pessoas vinham para o centro espírita e a reunião mediúnica era pública. A pessoa chegava, estava lá a reunião mediúnica, sentava num banco, estava esperando a reunião começar. Sua mãe contou para você, né? Sua mãe contou, imagino. Então, as pessoas assistiam à reunião mediúnica lá. Mas o que ela conhece de espiritismo? Nada. Ela foi, a porta estava aberta, ela entrou e sentou. E tinha vezes que mesmo que a pessoa não tivesse nenhum conhecimento espírita, Laura, o que acontecia com ela? Ela chegava na casa, ela sentava para assistir e como ela era médium, ela dava passividade lá no meio do salão. Sabe o que o dirigente fazia? Catava a pessoa e botava na mesa. Dizia, você é médium, hein? Você vai dar passividade lá na mesa. Não sabe o que é espírito, não sabe o que é médium, não sabe nada. Mas é médium. Levavam as pessoas para a mesa mediúnica e as pessoas então davam as suas manifestações ali. E isso era tido como uma coisa significativamente normal. Os centros espíritas funcionavam desta maneira. Se nós pegarmos a obra de André Luiz, em que ele trata especificamente as questões sobre mediunidade, quando ele investiga nas suas obras as reuniões mediúnicas que aconteciam, nós vamos perceber nesses livros reuniões mediúnicas públicas. Várias obras dele, as reuniões são públicas. Aí você diz assim, olha aqui, André Luiz está falando de reunião mediúnica. Mas ele não está falando que é para fazer assim. É porque as casas que eles visitavam eram casas que tinham essa característica. Como é que ele ia falar de centro espírita sem assistência na mediúnica, se os centros todos tinham? Então, foi um período assim, em que ir para um centro espírita era sinônimo de ir para uma reunião mediúnica. As pessoas tinham uma conexão muito estreita. Ah, você é espírita? Então você é médium. Porque se você não for médium, você não vai. Aí fazer o quê no centro espírita, né? Local de centro espírita é local de falar com o espírito. Se você vai lá, você vai evidentemente se comunicar com os espíritos. E como a gente tinha muita dificuldade de entender o sentido mais profundo da doutrina espírita, nós nos afastamos do objetivo que o espiritismo tinha, que era transformação moral, e fomos fazer reunião mediúnica. O lindo era fazer reunião mediúnica. Então, o nosso movimento espírita nesse período, está tudo certo aí? Sim, tudo certo. Que apagou aqui. Nosso movimento espírita nesse período, ele tinha não só médiuns despreparados, como tinha doutrinadores despreparados. Então, eu lembro disso, que as pessoas faziam reunião mediúnica e o doutrinador dizia para o espírito assim, o espírito dizendo, eu não sei o que está acontecendo, não sei, eu estou aqui nesse hospital, ninguém fala comigo, o médico não me atende, eu fico andando, ninguém fala comigo. E o doutrinador dizia, meu amigo, você já morreu. Você já morreu. O espírito ficava desesperado, dizendo, morri? Não, eu não morri não, eu não morri. Eu estou vivo. Olha para essa mão, vê se essa mão é tua. Gente, é uma maldade muito grande. Aí o espírito olhava para a mão, essa mão não é minha. Aí ele entrava num surto, quando não, uns que eram mais preparados, doutrinadores que eram mais preparados, não mandavam olhar para a mão, mostravam, era um espelho, essa cara é tua. E a pessoa se desesperava. Então era um despreparo enorme. Havia muitas discussões. Os doutrinadores queriam discutir
com o espírito, né? Então, hoje, esse próprio nome foi mudando ao longo do tempo. Naquela época chamava de doutrinador, porque ele ia doutrinar o espírito. Hoje não, a gente fala médium esclarecedor. Naquela época, doutrinador. Então, tinha que doutrinar. Eu participei de reunião mediúnica que o dirigente dizia assim: você só sai se você disser graças a Deus. Se não disser graças a Deus, você não vai embora. Aí o Espírito dizia: eu não vou dizer. Então você não vai. Então você vai ficar. Diga graças a Deus. Não vou dizer. E aquilo, sabe, aquele negócio se arrastava até que o Espírito, coitado, já não suportando mais a pressão, Deus, agora você pode ir embora, está liberado. Era uma forma de trabalhar muito esquisita. Havia discussão com o Espírito. Se discutia que está certo, que está errado. E aí, às vezes, alguns vinham para querer discutir Bíblia. Olha, era uma coisa como se aquilo fosse um palco de intelectualidade e não um trabalho de socorro da criatura humana. Nós tivemos um período longo do movimento espírita que a nossa prática foi exatamente essa. Nós fugimos do processo da transformação moral, nos escondendo na reunião mediúnica. E as pessoas ainda tinham coragem de dizer assim: eu estou indo para a minha obrigação, lá no centro espírita. A minha obrigação. A minha obrigação. Porque se eu não for, então eu que sou médium que sei, porque senão os guias vão me pegar na curva, eu tenho que ir lá para o meu trabalho. Então havia muitos equívocos com relação ao movimento espírita nesse primeiro momento, nessa primeira fase que o movimento espírita atravessou. Felizmente ela passou. Nós não estamos mais nessa fase. Essa fase, ela foi substituída por uma segunda fase que começa ali pelos anos 40, que é quando nós vamos ver uma segunda mudança no movimento espírita. Essa mudança, em 1940, ela vai surgir em função da literatura que começa a chegar pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Chico faz uma revolução no movimento espírita. Chico faz uma coisa assim impressionante, porque nós temos muito pouca literatura em português. Muito pouca coisa. O que mais tinha era livro traduzido, pouca coisa feita mesmo em português, muito pouco. Tinha os clássicos, muitos deles ainda em francês, alguma coisa traduzida. Os livros da obra básica, alguns já estavam traduzidos, outros em fase de tradução. Então era um período assim de muita fragilidade em termos de obra. Uma pessoa espírita, o que tem no espiritismo? Cara, é difícil, porque um livro chegar na mão de alguém, você pegar um livro era difícil, correio, mandar, comprar, levar. Primeira metade do século XX não era como hoje, que a gente baixa no Kindle aí uma obra, em 2 segundos ela está na nossa mão e a gente paga um preço muito mais barato e está servido. Era difícil. E quando a literatura do Chico chega, meu Deus, é um negócio maravilhoso, porque abre um horizonte completamente novo. E as propostas que vinham em termos do que os espíritos orientavam através de Chico, fundamentalmente Emmanuel e André Luiz, era muito forte. As propostas de conduta que eles ofereciam, do que a gente deveria fazer, era muito significativo. Então, o movimento espírita, que tinha um primeiro espectro ou aspecto como sendo um hospital, ele começou a desenvolver uma segunda visão. Nessa segunda visão, ele começou a fazer uma mudança muito grande de objetivo. Não. O objetivo não é reunião mediúnica. Reunião mediúnica não é o foco principal do Espiritismo. E nós conseguimos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, a chave para a mudança do movimento espírita. Nós encontramos ali uma frase criada por Kardec,
intitulada Fora da Caridade não há salvação. Pronto. Qual é a forma de nós nos salvarmos? Fazendo caridade. E nós, então, já tínhamos abandonado a transformação moral por conta da reunião mediúnica. E agora a gente encontrou uma segunda motivação. Fazer caridade é o que salva a criatura humana. Gente, o que se multiplicou de orfanato, asilo, hospital, atividades assistenciais do movimento espírita foi uma coisa impressionante. Sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira precisava de um suporte em função das carências que tinha. Mas o movimento espírita se tornou quase que um movimento assistencial. Teve um movimento que aconteceu na década de 80, chamado Brasil Fome Zero, acho que era Fome Zero o nome, que era o Betinho que comandava. O Betinho foi um companheiro da mídia, que ele era cartunista, se não me engano, e aí ele, em função de uma doença que ele teve, ele decidiu dedicar a vida dele para fazer um trabalho de socorro a quem tinha fome. E ele lançou a proposta: vamos dar um prato de comida para as pessoas que têm fome. E ele mobilizou esse país naquela época para que se estendesse um prato de comida para as pessoas com fome na rua, essa coisa toda. E ele deu uma declaração uma vez. Ele disse: eu me surpreendi com o trabalho que fiz, porque onde eu cheguei para distribuir um prato de sopa, os espíritas tinham chegado antes de mim. E eu não sabia que eles faziam isso, que eles fazem tudo muito caladinho e a gente nem sabe o que eles estão fazendo. Mas o que eles movimentam assistencialmente esse país é impressionante. E realmente, da década de 40 para frente, o movimento espírita deu uma guinada muito grande e explodiu. Por quê? Porque na fase de hospital, as pessoas nem se fixavam no movimento espírita. Quem não era médium não tinha mesa para trabalhar, então ficava assim, como diz lá na minha terra, ficava meio desaconsoado e aí ia embora porque não tinha o que fazer, não tinha onde se agasalhar, não tinha um ponto onde a pessoa ficasse. Porque quem é que fica no hospital, pelo amor de Deus? Só fica no hospital quem está doente, ficou curado, vai embora do hospital. Então nós entramos numa segunda fase. Essa segunda fase é o centro espírita como uma oficina. Aí era lugar para todo mundo trabalhar. Quem quer trabalho? Você quer? Então tem. Aqui você quer também? Aqui também tem. E aí tinha creche, hospital, asilo, orfanato, escola regular, tudo que vocês imaginarem, o movimento espírita criava, fazia. E trabalhos grandes, juntando dinheiro, fazendo promoção para manter o asilo, para manter o orfanato, para manter o hospital. Era um esforço danado que a gente fazia, na ideia de que era assim que a gente ia conseguir a salvação. Só que assim, a gente fazia esse trabalho todo, mas não necessariamente as pessoas se transformavam. Às vezes a gente fazia um trabalho, mas tinha um coração duro. Fazia o trabalho que tinha que fazer, claro, que tem que se salvar, eu preciso fazer a caridade, então tem que fazer alguma coisa. Então eu vou para lá e eu vou fazer a caridade. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra do Divaldo, e eu estava assistindo, quando ele começou a falar isso, que ele chegou para contar essa história, e ele contou a história de um diálogo dele com uma mulher. Quando ele contou, eu disse: meu Deus, ele não pode ter falado isso. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu fiquei assim, boquiaberto com a resposta que ele deu. E hoje, já com mais idade do que ele, eu compreendo hoje que ele estava certo quando ele disse o que ele falou. Mas na época, eu não entendia, eu achava que ele estava errado. A história foi a seguinte: a mulher chegou para falar com o Divaldo, disse o seguinte: Divaldo, que bom que você veio aqui na nossa cidade, eu estou com uma dificuldade muito grande. Nós temos aqui um asilo e eu trabalho nesse asilo aqui, estou na condução do trabalho. Sou eu que chego cedo, sou eu que faço o café da manhã, troco os lençóis, coloco os velhinhos para tomar banho, passo lá, fico boa parte do meu dia com eles, eu que coloco do sol, tiro do sol.
e ajuda a fazer o almoço, essa coisa, então eu vou dando banho, vou fazendo aquilo, vai me irritando, vai me agoniando, sabe? Eu tenho hora que eu tenho vontade de jogar aqueles velhos no banheiro e esmagar. Quando eu chego no quarto, aquele monte de lençol sujo, eu tenho tanto ódio, Divaldo, eu tenho vontade de pegar a cabeça deles e dar na parede, sabe? Eu não suporto mais aquilo. Quando eu saio da minha casa, eu já volto com o meu coração ardendo de ódio para fazer esse trabalho de caridade que eu tenho que fazer. E eu queria saber de você, o que é que eu faço, Divaldo? E Divaldo respondeu para ela: largue o trabalho. Quando eu ouvi dizer assim, ele mudou a largar, meu Deus, mas é isso mesmo, porque é uma ilusão nós fazermos um trabalho assistencial, qualquer que seja, com a crença de que as coisas são assim, que eu vou para lá para fazer algo sem que o meu coração tome parte. Quantas vezes nós fizemos coisas sem que o nosso coração tomasse parte? E a gente sai de lá, eu fiz a caridade, hoje eu estou bem, porque se hoje eu desencarnar eu vou direto. Okay? E é uma ilusão. Alguns de nós temos aquela coisa de chegar na época de Natal, pega um carro, coloca num bairro mais pobre, abre a mala do carro, manda fazer 2 filas, uma fila para bola, uma fila para boneca, uma bola que é toda oval, que quando chuta a bola nunca vai para frente, e umas bonecas, aquela bonequinha dura que não mexe, não tem cabelinho, tudo de plástico, que se mexer no braço, o braço solta, e fica tentando botar o braço no lugar. Muito bem, é melhor do que não fazer. É melhor do que não fazer, claro, é bom, faça. Só que não faça achando que é isso. Porque não é isso. Não é esse o trabalho de caridade que a doutrina espírita nos propõe. O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, é muito claro em falar sobre fazer o bem sem ostentação. Aquela mensagem, os benefícios ocultos, daquela mulher que visita uma família que está com dificuldade, que leva a filha, para a filha aprender como é que faz. Ela diz, minha filha, não adianta eu levar as coisas para você dar, porque se eu levar você e você der do que eu fiz, sou eu que estou dando. Você tem que aprender a fazer para você fazer do seu, para tirar de você para dar. Não pegar uma carona no que eu estou dando e só entregar. Então, sutilezas da caridade, fazer as coisas sem ostentação, fazer as coisas sem que as pessoas nos percebam, silenciosamente. O movimento espírita criou uma crença danada de que caridade é caridade institucional. Então eu pergunto, você faz caridade? Faço, eu distribuo sopa lá no centro. Mas quem foi que disse que no movimento, na doutrina espírita está escrito que a caridade é a caridade institucional? A caridade, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nenhum lugar que fala de caridade institucional. A caridade que fala é sempre a caridade pessoal. A caridade institucional, ela é boa, mas é a caridade pessoal que verdadeiramente nos notabiliza. Há uma mensagem no capítulo 13 também, fora da caridade não há salvação, chamada Os Órfãos. E nela está escrito: Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de pais. Não foi para fazer orfanato. Tudo bem, a gente tem o direito de errar. A gente não tinha muita noção das coisas, e é bom que a gente vai errando, mas vai fazendo. É melhor errar fazendo do que dizer, não está perfeito, eu vou largar. Não, vai errando, mas vai fazendo. Vai errando, vai tentando corrigir na medida que vai se movimentando. Mas o movimento espírita, nessa fase chamada a fase da oficina, fez muita coisa, mas nem sempre transformou as pessoas. Nós temos uma obra escrita por Divaldo Franco, chamada Além da Morte. É uma obra assinada por Otília Gonçalves. Otília Gonçalves era uma das diretoras da Mansão do Caminho que desencarnou.
E ela vivia dentro da mansão, a vida dela era ali dentro, comandando a creche, os médicos e aí o hospital, tudo. Meu Deus, aquela mulher era um gigante ali dentro, trabalhando. Ela desencarnou. E ela volta, através do Divaldo, para contar a experiência dela quando ela chegou lá. Qual foi a primeira descoberta que Dona Otília fez quando chegou do outro lado? Ela descobriu que ela não era boa. Foi a primeira descoberta. Eu não sou boa. E aqui, um parêntese dentro disso, o movimento espírita tem muito uma coisa de achar que a gente vai para o mundo espiritual, vai sofrer desgraçadamente. Não tem nenhuma obra espírita que fala de espírita no umbral, gemendo, desesperado. Dona Otília foi recolhida, foi levada para um local, assim como o Jacó, o irmão Jacó, do livro Voltei, também. Eles não ficam tão bem quanto imaginavam que poderiam ficar, mas não ficam numa condição de sofrimento. E Dona Otília disse, pois eu não sou boa, porque eu descobri que muito do que eu fazia era da ordem. Cadê a comida? Olha, vocês colocam as crianças já vão sair. Coloca a comida para lá. Cadê o amor? Aonde está o fator essencial do amor naquilo que a gente tem? Esta fase do movimento espírita produziu um alargamento muito grande das tarefas assistenciais, muito grande. E a gente já tinha um viés como hospital, agora criando também o viés como oficina, mas um problema muito grave acontecia no movimento espírita. As pessoas ingressavam na reunião mediúnica sem conhecimento doutrinário, era só no laço, jogava as pessoas para trabalhar na reunião, e no trabalho assistencial não era diferente, porque para distribuir sopa não precisa ser espírita, qualquer pessoa serve, para cortar cenoura, qualquer pessoa serve. Então a gente dizia, fulano, não quer ir comigo lá no centro espírita, a gente vai distribuir sopa, vai comigo. Aí a pessoa que não era espírita ia também. Alguns eram uma excelente mão de obra, mas outros, pai do céu, colocava aquele panelão de sopa com aquela concha para servir. Quando viu, o menino já comeu. Sai daqui! E aí dava com a concha na cabeça da criança, porque a criança já tinha comido. Comportamentos inadequados, assédios, vícios que essas pessoas traziam, que as crianças ficavam vendo. Quer dizer, se por um lado ajudava, tinha um outro lado que atrapalhava muito, porque muita gente que não tinha a menor vinculação com doutrina espírita também ingressava nesse ambiente, produzindo grandes dificuldades. Foi quando veio uma terceira fase do movimento espírita. Agora vai encaixar, agora a coisa vai dar certo, porque o objetivo não era esse, não era isso para acontecer, era para a gente ter ido por outro caminho. Mas a gente se perdeu, só que, é claro, a espiritualidade sempre está preocupada, e quando viu que o hospital estava desvirtuando muito, mandou a oficina com a literatura do Chico para que a gente entendesse a necessidade do serviço, mas mesmo assim a gente se atrapalhou muito. Então, veio uma terceira fase, uma terceira onda no movimento espírita. Ela surge a partir de 1975. Em 1975, o movimento espírita estava muito preocupado. Por quê? Porque tinha um monte de tarefa assistencial, um monte de reunião mediúnica, e cadê o espiritismo em tudo isso? O espiritismo estava muito esquecido. A literatura espírita não estava sendo satisfatoriamente lida ou conhecida, havia um desinteresse pelas questões de estudo, não havia nem direito grupos de estudo nas casas espíritas, palestras, algumas casas desenvolviam, mas outros não tinham só a tarefa assistencial e a mediúnica, porque isso aqui é legal de fazer. Vai para o centro espírita, ou vai para a mediúnica, ou vai para o trabalho assistencial. E em 1975, iniciou uma preocupação no movimento espírita de que se voltasse para o estudo. Numa campanha capitaneada pela Federação Espírita, pela USEERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo,
Eles criaram uma campanha chamada Comece pelo Começo. Comece pelo Começo era o estudo da obra de Allan Kardec. Gente, isso vai dar uma mudança enorme no movimento espírita. Uma transformação incrível, porque as pessoas vão descobrir o valor que a obra tinha. As pessoas não tinham o hábito de palestras, vão começar a se apropriar, estudar. Não, vamos pegar a obra, vamos falar dela, vamos fazer estudos. Começa uma onda de estudo no movimento espírita que não existia. Então, nós que já tínhamos uma face de hospital e uma face de oficina, agora criávamos a terceira face, que era o educandário. Agora sim, o centro espírita iria encontrar o sentido daquilo que ele veio buscar. Claro, o estudo. Então, em 1977, inaugura a campanha da evangelização infanto-juvenil, que nesse momento estamos com ela acontecendo ali dentro, com as crianças. Em 1983, começa a campanha do estudo sistematizado. Uma mudança incrível, multiplicam-se os grupos de estudo, o movimento espírita começa a estudar, as coisas começam a mudar, porque o centro espírita não é mais só um local para ir distribuir farnel, não é só um local para fazer sopa, não é só um local para fazer reunião mediúnica, é um local de estudo. O centro espírita é um lugar aonde a gente vai estudar também, onde a gente vai ter contato com a mensagem dos Espíritos, e a gente começa a estudar em grupo, abre a obra, olha só isso aqui, vamos ler isso, e discutindo, analisando, buscando o entendimento mais profundo e um fortalecimento do próprio propósito do Espiritismo. Nós começamos a ter aqui uma transformação muito grande na história do Espiritismo, porque os centros espíritas passaram a ser realmente grandes educandários. Salas de estudos, sala de análise dos estudos das questões doutrinárias, e a gente começou a fazer uma análise crítica da reunião mediúnica. A reunião mediúnica está com erro. Esse negócio de reunião mediúnica pública não é legal. A gente vai ter que dar um jeito de fazer com que essas pessoas estudem para depois ir para a mediúnica. Aí as reuniões começaram a se redefinir. O próprio trabalho assistencial não pode ser assim, está muito assistencialista. Nós estamos fazendo assistencialismo em vez de assistência e promoção social. Vamos redefinir as nossas balizas, vamos modernizar a forma de trabalhar o movimento espírita. E esse estudo colocou luz sobre a maneira como nós trabalhávamos e reorganizou o centro espírita de uma maneira impressionante. Trouxe a tecnologia. Naquela época a gente gostava de ser pobrezinho. Não, tá bom, assim mesmo tá bom, nós somos humildes. Então a gente não queria investir em tecnologia. Você comprar um retroprojetor para um centro espírita, para botar aquela transparência em cima, aquilo era uma coisa absurda. Mas começou a se fazer. Por quê? Porque tinha que estudar, tinha que mostrar. Então, canetinhas para escrever em transparência. Nossa, foi uma revolução. A gente usando Xerox nos estudos. Vamos estudar, divide em grupo, plenário. Vamos estudar, olha, painel integrado, painel progressivo, GVGO, técnicas para estudo em grupo, plenário, júri simulado, apostilas de técnicas para condução de estudo em grupo. Tudo isso foi produzido para que a gente conseguisse chegar nesta fase maravilhosa que venceu as outras duas, sem destruí-las, mas dando mais compreensão de como que a parte de hospital e a mediúnica pode acontecer mais qualificada, como que a assistência social pode ser qualificada e abrindo dentro da casa espírita o espaço magnífico para o estudo. E foi exatamente aí, na chegada desta fase, da fase do educandário, que nós tropeçamos na síndrome de Nicodemos, que a gente vai conversar depois do intervalo. O que foi que aconteceu conosco quando nós nos apropriamos do conhecimento espírita?
em função das nossas dificuldades emocionais, morais, nós mais uma vez fugimos do objetivo do Espiritismo, mesmo estudando a doutrina espírita. É uma coisa impressionante, mas nós fazemos de tudo para fugir da famosa transformação moral. A gente raspou cabeça, pintou cabelo, botou roupa, fez dança, fez música, criou mantras, inventou vários rituais, e o governador planetário tentando nos conduzir. Quando ele nos colocou numa doutrina que disse, olha, aqui não tem ritual, e aqui não vai ter como vocês fugirem do propósito superior da vida, nós engenhosamente conseguimos encontrar uma forma de fugir. E quando o movimento espírita se apropriou das verdades espíritas de maneira mais efetiva, quando nós nos tornamos detentores do saber espírita, muitos de nós, não foram todos evidentemente, mas muitos de nós, ao invés de promovermos um processo de crescimento espiritual, caímos numa cilada do ego, chamada Síndrome de Nicodemos. Esse termo é o termo que ele aparece na psicologia, como sendo uma forma de nós lidarmos com os conhecimentos espirituais. E o movimento espírita, de alguma forma, não são todos, mas alguns de nós, nos emaranhamos nisso e acabamos criando para nós uma infeliz história para as nossas vidas. Nós desenvolvemos essa síndrome, que tem 7 características. Primeira, se alguém tiver as características, não precisa gritar bingo. Precisa gritar bingo. O ideal é que não tenha nenhuma. Mas às vezes a gente não consegue escapar das 7, tem lá uma ou outra, ou às vezes tem as 7 todas, né? Mas só para a gente perceber se nós estamos envolvidos desta síndrome. Característica número 1 da síndrome de Nicodemos: a soberba do conhecimento espiritual. Nos consideramos melhores do que os outros porque temos o conhecimento espírita, como se só isso fosse suficiente para garantir a libertação das nossas almas. Vamos consultar o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 982. Pergunta Allan Kardec aos espíritos. Diz aqui ele, 982. Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e professarmos o espiritismo para garantirmos uma boa sorte na vida futura? Essa tradução aqui, que eu não sei de quem é tradução, está bem diferente. De Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. Na questão 982, ela traduziu assim, ó: para assegurarmos nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações? É a mesma coisa, só mudado aqui o hipérbatozinho. Essa é uma boa pergunta. Para que a gente fique bem no mundo espiritual, é necessário crer no espiritismo? Ou seja, os espíritos vão ficar melhor no mundo espiritual do que os outros? Não? Resposta, então. Se assim fosse, concluir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. E é verdade, né? Mas quantas vezes dentro do movimento espírita a gente já viu muitos de nós, e até nós, dizermos assim: tenho dó dos católicos, um monte de ignorante. Esses protestantes, então, coitado deles. Esse então está pior ainda. Eu tenho a pena. Eu quero estar do lado do lá, quando desencarnar, eu quero ficar gargalhando quando eles estiverem sofrendo. Então, essa soberba existe,
Existe. Existem aqueles que consideram que os nossos irmãos do culto afro são inferiores a nós. Mas vocês são do culto afro. Como se o conhecimento espírita fosse um carimbo no nosso passaporte para que a gente fosse para uma região melhor do mundo espiritual. Pergunta Kardec: é necessário crer na manifestação dos espíritos e ter fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Responde os espíritos: não. Porque se assim fosse, estariam deserdados todos os que não creem, ou não tiveram oportunidade, o que seria um absurdo. Tá, tudo bem. E o que é que garante a boa sorte na vida futura? Porque ele disse que não é o espiritismo. Noleto. Esse aqui eu acho que eu sei de cabeça. Nossa, essa letra eu vou até tirar meu óculos. Não estou conseguindo ler com óculos. Vou ter que tirar. 982. Meu Deus, que imensa. Aí vem aqui, olha a sequência da resposta. Só o bem assegura a sorte da vida futura. Só o bem. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, eu posso estar no mundo espiritual e encontrar um católico em melhor condição do que eu. Posso ou não posso? E um ateu pode? Também. Existe muito aquela crença de que dá, mas o ateu, esse não vai ficar bem. Quem garante que não vai ficar bem? Vamos analisar um ateu que é uma pessoa altruísta, ajuda os outros, se esforça, só faz o bem e que tem a seguinte visão: como a gente não vai passar aqui 2 vezes, eu preciso fazer o melhor possível, então não quero guardar mágoa, não quero ter ódio, vou fazer todo o bem que eu posso, exatamente porque eu não vou passar uma segunda vez. O coração dele é cheio do bem, mas ele não tem visão espiritual. Só que aí, quantos inimigos ele tem e quantos amigos ele tem? Quando ele desencarnar, quem é que vai recebê-lo? Ele tem amigos para receber. Por mais que eu seja materialista, eu terei a possibilidade de me defrontar com a realidade espiritual. Nós estamos tendo agora, dentro do campo científico, pesquisas muito interessantes de experiência de quase morte, que estão sendo conduzidas por médicos materialistas, europeus, que nem sabem que existe vida após a morte, e que estão investigando o fenômeno da experiência de quase morte e comprovando o que as pessoas falam. Não sei se todo mundo sabe o que é a experiência de quase morte. É uma experiência de quase morte. Né? O sujeito experimenta um processo qualquer em que ele clinicamente está morto. O cérebro para de funcionar, o coração para de bater e a pessoa fica morta. E ela passa tempo aí, fazendo massagem, tentando reabilitar, e vai para o desfibrilador, não vai. Agora mesmo, estava em casa vendo uma parte do livro do Alexandre Moreira, que é um grande pesquisador espírita da área, e estava contando um caso. O caso dele é o seguinte: o cara sofreu um acidente e morreu. Aí os paramédicos chegaram e recolheram o corpo dele no asfalto e começaram a tentar recuperá-lo. Não dava massagem, nada. Vamos levá-lo para a ambulância. Levaram ele para a ambulância, porque tem mais recursos, né? Lá tem o desfibrilador para poder aplicar, e tem outros recursos e tal, pode entubar. Levaram o rapaz, já morto, para dentro da ambulância, para tentar reanimá-lo. O cara está morto. E aí atividade cerebral zero, coração zero. Tentaram passar aquele tubo, uma dificuldade enorme para conseguir passar o tubo na boca dele. Deram um jeito lá e conseguiram passar o tubo. E aplicando o desfibrilador, conseguiram que ele voltasse. Estabilizou, vamos levar ele para o hospital. Levaram o paciente para o hospital, ele foi internado. Pronto, saiu da condição de morte que ele estava. No dia seguinte, o mesmo paramédico que tinha atendido ele no asfalto, esteve no quarto para fazer alguns procedimentos, e aí ele olhou para o rapaz e disse: preciso falar com você. Aí o
paramédico disse, quem, comigo? Sim, preciso falar com você. Foi você que me atendeu ontem, não foi? Foi, fui eu. Mas eu estava morto quando eu lhe atendi. Disse, não, eu sei que eu estava parado, mas eu preciso falar com você, porque na hora que você foi passar lá o cano, não estava conseguindo, você tirou a minha dentadura e colocou na segunda gaveta do armário. E eu estou sem dente. Eu queria pedir que você voltasse para pegar meu dente. Eu disse, mas o senhor não pode ter essa memória. O senhor estava morto. Eu disse, rapaz, eu não sei. Mas eu vi você fazendo isso. E a medicina, até este momento, ela não tem uma explicação. Aonde que a memória fica armazenada se o sujeito está morto? E o que é pior, o morto vê o corpo e vê o outro atuando. Ele não vê assim, ele vê de fora, como se ele fosse uma terceira pessoa. Então, e muitos relatam de túneis, de encontro com amigos, com parentes ou com desconhecidos. Essas experiências, elas estão acontecendo. Nós temos uma obra chamada A Luz do Consolador. É um livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, em que ela responde cartas de leitores. E é uma coletânea de respostas que foram publicadas na revista O Reformador. Tem um capítulo lá chamado Os Segredos do Túmulo, em que ela mostra que, segundo as pesquisas que Ernesto Bozano fazia, a maioria das pessoas desencarna bem, mesmo sendo materialista. Importa é o quanto de bem você faz. O que garante a boa sorte na vida futura é o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então nós, muitas vezes, cobertos com a capa da soberba, da síndrome de Nicodemos, achamos que nós somos um espetáculo. Vai dar errado. Vai dar errado. Não estou dizendo com isso que a gente vai desencarnar gemendo numa escuridão. Não. Não é isso. Pode observar, dos companheiros espíritas que já se manifestaram em reunião mediúnica, quem se manifestou do umbral? Quem deu comunicação das trevas? Não tem. A gente vai para o hospital, vai se recuperar, vai se refazer. Isso é normal, é o que se espera. Mas não uma condição de sofrimento. Eu não sei, o movimento espírita tem muito essa coisa, né, de achar que vai ser um sofrimento do mundo espiritual. Isso não funciona dessa forma. A gente deverá ir para um local razoavelmente bom para a retomada nossa. Mas nesse período da síndrome de Nicodemos, nós tivemos um grave problema. A gente começou a achar que, como a gente sabia muito, a gente chamava as pessoas para debate, sabia? Então você via debate, botava um padre, um protestante, um ateu e um espírita, e eles ficavam, e aquele versículo? Hã? Você viu aquele versículo? Você não sabe de nada. Eu sei, você não sabe, você é ignorante. Gente, isso é um desvio de finalidade absurda do movimento espírita. Joana de Ângeles chama isso de movimentos de distração, que é essa nossa impressão de que estamos andando nessa direção, está indo para outra. O foco não é esse. Então nós temos que nos despir disso, dessa crença de que nós somos melhores do que... Nós não somos melhores do que os outros. O que vai dar a condição melhor ou não é o bem que nós fazemos. E o bem pode não ser o trabalho de caridade que a gente faz, porque pode ser um trabalho feito com uma ênfase que não seja necessariamente o amor. Característica número 2. Além de termos essa vaidade intelectual, essa soberba pelo conhecimento e essa crença de que por conta desta condição de conhecimento nós somos melhores do que os outros, nós também desenvolvemos um segundo fenômeno. A sede de poder dentro do movimento espírita. Aí você, mas como é que pode? Como é que pode? Gente, a nossa história dentro da religião do Ocidente é muito hierarquizada. Dá uma olhada como é que era o cristianismo nos séculos anteriores. A gente encarnou nesse ambiente como autoridades eclesiásticas, às vezes de alta envergadura, e hoje a gente tenta repetir isso no próprio movimento espírita. Então as pessoas dizem, não, como vai querer deixar... Eu não vou deixar de ser presidente de jeito nenhum, mas não vou, de jeito nenhum. Eu participei de uma casa espírita
Não foi aqui, né? Há muito tempo. Eu participei de uma casa espírita que o presidente, quando houve uma eleição e ele foi deposto da presidência, na primeira reunião que a nova diretoria fez, ele compareceu. Repare, ele não era mais da diretoria. Mas ele foi para a primeira reunião da diretoria nova, ele compareceu e ele usou um argumento que fez com que todo mundo desistisse e ele voltou a ser o presidente. Ele foi lá com um revólver. Não sei o que ele disse, mas ele conseguiu, não sei como, né? E o pessoal desistiu e ele voltou a ser o presidente. Você acredita? Quantas vezes existem situações do movimento espírita que a pessoa diz assim: mas quer dizer que eu vou deixar o cargo? E fulano vai chegar e vai encontrar tudo pronto, tive um trabalho danado para montar, pois eu vou apagar tudo. Vou deletar o HD. Vou jogar café no HD. Então, não sei, eu não sei de nada. Você agora que sabe é que vai fazer. Então, isso na verdade é muito distante, pelo amor de Deus, do que a gente veio fazer. Não é esse o propósito, Rodrigo. Não é esse o propósito. Mas a síndrome de Nicodemos é exatamente isso. Eu me apropriei do conhecimento espiritual, eu sei do conhecimento, posso fazer uma dissertação linda sobre reencarnação, mas miseravelmente eu não consigo atuar com amor naquilo que eu faço. Esse é um problema grave que a gente pode ter nessa fase que parecia ser tão libertadora. Poxa, vai ter contato com o conhecimento espiritual, agora as algemas vão quebrar, agora vai. E de repente, nós, mesmo detentores de todos esses saberes espirituais, podemos estar pegando caminhos equivocados. Algumas vezes, as pessoas se apresentam falando do tempo que elas têm de casa espírita. Assim, eu sou fulano de tal, trabalho aqui há 40 anos. Tá, e daí? Porque trabalhar 40 anos numa casa não significa nada. Só significa que ele trabalhou 40 anos. Mas em termos espirituais, pode representar muito pouco em relação a um outro que com pouco tempo absorveu aquele conhecimento e conseguiu quebrar essa leitura escolástica, rígida, essa leitura mais voltada para um aspecto de que o conhecimento espírita por si só já é condição de transformar as nossas vidas. O conhecimento espírita ajuda, mas quem faz a transformação é a própria criatura humana. Terceira característica da síndrome de Nicodemos. As pessoas entendem no bem uma obrigação. Então faz, porque é uma obrigação fazer. Então tudo que faz é porque é uma obrigação, é porque é um compromisso de fazer. Mas o coração não está tomando parte naquilo que faz. Faz, mas o coração não toma parte. Vai porque eu tenho que ir, né? Eu vou lá, né? Queria não ir, mas tudo bem, eu vou. E a gente vai percebendo nessas nossas movimentações, muitos de nós profundamente equivocados com relação ao sentido do trabalho espírita que tem que ser feito. A mesma coisa acontece com o evangelho no lar, vocês já viram? O pessoal faz o evangelho. Não tem. Por que tem que fazer? Não, tem que fazer porque é uma obrigação, você tem que fazer. Mas não pode ser assim. Tem que fazer porque é bom, tem que fazer porque é saboroso, porque dá prazer, não porque é uma cruz, não, aquela coisa assim que é uma cruz que eu arrasto. Meu Deus, não vale isso. O bem que nós fazemos, ele precisa ser um bem que é feito de maneira muito natural, muito tranquila. E veja, nós muitas vezes queremos colocar como se, até comentava isso antes,
como se apenas a caridade institucional é que contasse. Mas nós temos que contar a caridade pessoal. Não existe uma caderneta para dizer assim, olha, essa semana eu já fiz a caridade, então agora eu vou marcar aqui que eu estou bem. E aí, se aparecer alguém em casa, já fiz lá no centro, pode ir embora. Porque não é esse o sentido. E nem tampouco que a caridade é somente com aquele que é desassistido materialmente. Mas a caridade mais importante é a caridade dentro do lar. De você ter um pai com Alzheimer, uma mãe sequelada, você tem que ter paciência, porque ela repete aquela história 50 vezes, e ela mastiga mais para fora do que para dentro, você empurra, o negócio volta, você empurra, volta. Dificuldade para colocar um idoso para tomar um banho, gente, é um sacrifício. No inverno, então, misericórdia. Então, você ter um idoso sequelado, que você precisa cuidar, você tem que ter uma condição de leveza para isso, senão você vai ficar louco, vai enlouquecer junto. E isso é a lítima expressão da caridade que é apresentada na obra espírita. Pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é extremamente enfático em nos dizer dessa questão relacional, desse aspecto da gente estar conectado ao outro, de nós sermos verdadeiramente bons. Não é uma bondade institucional. Eu tenho que fazer a caridade que eu tenho que fazer, então, porque senão você é igual o sacerdote e o levita da parábola do samaritano. Como eu sou igual ao samaritano, então eu vou fazer aqui. Mas essa aqui eu já fiz, então eu vou guardar essa para a próxima, que eu já fiz. Essa coisa é muito complicado. Então, uma que seria a terceira das características da chamada síndrome de Nicodemos, é essa nossa dificuldade de lidar com os nossos processos de relação com o outro, com a caridade, com o bem que se faz, para não parecer que a gente só faz o bem quando é visto, quando aparece, quando é institucional. Ela tem que ser permanente. E quanto mais pequenina ela for, mais bonita ela é. A mais esquecidinha é a mais interessante que a gente tem. É a que mais demonstra valor. Quarta característica da síndrome de Nicodemos. A leitura que o movimento espírita fazia do que fosse família. O movimento espírita da década de 70 tinha uma visão de família completamente diferente de hoje. As pessoas diziam, acreditem em mim, é verdade, primeiro o movimento espírita, depois a família. Dizia-se, espírita que não deixa o filho em casa com febre e vem para a tarefa espírita não confia nos espíritos. Porque se ele confiar, ele deixa o filho com febre, mas vem para a tarefa. Havia um equívoco muito grande no sentido da importância da família dentro das nossas vidas. Como se fosse assim, na medida em que você conheceu a doutrina espírita, a família agora fica ali no cantinho dela e você tem uma tarefa como missionário. Se sobrar um tempinho, você vai lá dar um biscoitinho para eles e volta. Mas você, na verdade, tem como prioridade o trabalho espírita. Se você algum dia tiver que faltar a um trabalho espírita, outra pessoa vai substituir você. Se eu não vou poder ir, outra pessoa vai substituir. E se você faltar com um filho, quem vai substituir você? Então, qual é a tarefa prioritária? Nós temos uma história de movimento espírita que tem muitas dívidas com relação à relação familiar. Porque nós, dessa mesma herança religiosa, a mesma herança religiosa que cria essa hierarquização, essa vontade de postos, de mando, é a mesma que cria a desvalorização da família, que acha que a família não é importante. As pessoas vinham para a casa espírita
e de repente tinha um aniversário para a pessoa participar, de família, e a pessoa fugia do aniversário, pulava a janela, a família ia atrás, arrancava roupa, rasgava, quebrava salto de sapato, e a pessoa vinha gritando: socorro, Bezerra de Menezes, socorro, Allan Kardec e tal. Aí conseguia fugir, se jogava dentro de um táxi, chegava no centro espírita todo rasgado, só um lado do cílio postiço, todo estragado, e dizia: olha, gente, era aniversário de 80 anos da minha mãe, quase que eu não venho, mas eu dei meu jeito e vim. Meus irmãos não queriam deixar, me quebraram todinho, arrancaram o salto do meu sapato, mas eu vim. E o povo dizia: muito bem, compromisso é compromisso. Hoje a pessoa diz: olha, gente, semana que vem vai ser 80 anos da minha mãe e eu não venho, tá? Aí a pessoa diz: faz muito bem de não vir, agora traga o bolo, né? Então, isso é um movimento saudável, isso é um movimento saudável, mas nós tivemos uma leitura de família profundamente equivocada nas décadas anteriores. Havia uma crença de que as pessoas tinham que se dedicar integralmente para a atividade espírita, como se isso fosse, na verdade, aquele período religioso lá atrás, em que nós, na condição de sacerdotes, abandonávamos a família para poder servir a uma causa religiosa. É de lá que vem esse ranço, este sentimento. Característica número 5. O pieguismo. Gente, pense no movimento piegas, era esse movimento espírita. A pessoa estava de fora assim: não, fala com ele que a gente não vai fazer isso não, depois eu resolvo com ele isso aí, depois eu resolvo. Eu vou agora para o centro espírita, aí cruzou o portão, boa noite, meu irmão, minha irmã. A voz chegar era tremida, Lauro, a voz era tremida, a gente tremia para falar, e era aquela coisa assim: a minha vida é uma vida maravilhosa. Antes de eu conhecer o Espiritismo, a minha família era horrível. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, meu Deus, como tudo se transformou na minha casa. Não é verdade, gente. Não transformou. Mas a gente criava aquela ideia de que, uma vez conhecedor da verdade espírita, o lar harmonizou, viu? Como se tivesse uma varinha de condão, que na medida em que você tem esse conhecimento na sua mão, automaticamente a família virou uma coisa maravilhosa. Então as pessoas dizem: antes da minha casa era terrível, mas agora, meu Deus, é uma paz, sabe? Graças a Deus, com o conhecimento espírita, tudo mudou na minha casa. Agora tudo é maravilhoso. Meus filhos fazem a tarefa sozinhos. Quando eu chego em casa, eles já estão tomados banho, tudo tomado banho. E aí eu chego: mamãe, venha. Já fizemos a tarefa, esquentamos seu jantar. Já arrumamos a casa, só estamos esperando você entrar para você jantar e ir para o quarto dormir, porque a gente vai terminar de lavar a louça para a senhora. Gente. E o marido, então? Que depois que a gente se tornou espírita, o marido vinha jogando pétalas de rosa, a gente andando. Essa coisa a gente tinha dentro do movimento espírita. É verdade. Ninguém falava de problemas. Não, eu com a minha mãe, não, nós andamos muito bem. Mentira, não se dava bem. Mas dizia: eu me dou muito bem. E a forma da gente conversar com os outros era muito artificial. Eu vou passar a palavra para o irmão fulano, e a irmã fulana depois faz a prece. Não suporto o irmão fulano. Quer dizer, eu não suporto e chamo de irmão. Então não chama, pelo amor de Deus. Então não chama. Chama pelo nome. Sejamos mais verdadeiros. Não façamos esse movimento falso, piegas, em que a gente cria uma ilusão daquilo que verdadeiramente nós temos para fazer.
Nosso movimento era um movimento marcado por essas práticas extremamente equivocadas. Extremamente equivocadas. Número 6. Além de todas essas coisas que eu estou falando, ainda tinha uma característica muito difícil, que ainda tem, o movimento ainda não está totalmente liberto dessa síndrome de Nicodemos, não. Tem muito dela, ela tem muito dela, mas essa daqui é que está demorando mais tempo para passar. É uma certa impiedade com as pessoas em função do conhecimento espírita. Então a pessoa chega na casa espírita e diz assim: eu estou muito sofrida, porque meu filho desencarnou. Não pode chorar. Se a senhora chorar, você vai fazer mal para o seu filho. Engole o choro. Engole o choro. Porque se chorar, vai fazer mal para o menino e ele vai ficar sofrendo no mundo espiritual. Não pode chorar. Gente, não posso nem chorar meu filho. Não pode chorar seu filho. Uma crueldade com as pessoas que não está em nenhuma obra espírita. Por que essa rigidez? Por que as pessoas não podem fazer contato com a sua dor? Por que elas não podem chorar? Porque elas são espíritas e pelo fato de elas serem espíritas, elas perderam a capacidade de sentir saudade? É lógico que com o conhecimento espírita, espera-se que a gente consiga, ainda que tenha saudade, não caia nos quadros do desespero. Aí tudo bem. O desespero não se justifica em função da fé. Mas a saudade, a própria depressão em função da perda de um familiar, é plenamente razoável. É plenamente razoável. A ausência de uma pessoa ao seu lado, companheiro de jornada, seu marido, sua esposa, que partiu e você agora tem os desafios da vida sozinho, uma orfandade, você ser muito jovem e assistir que seu pai partiu e você ficou sem ele. Não, você é espírita, você não pode chorar. Eu posso chorar, sim, eu posso. O que eu evidentemente preciso evitar é o desespero. Tudo bem, o desespero é justo, mas a saudade... Mas o movimento espírita nem sempre tinha essa leitura e acabava exigindo das pessoas que elas tivessem uma conduta que era até falsa. Como é que eu não vou sentir saudade? De outras vezes não era isso. É um sentimento de opressão sobre as pessoas, do tipo, sabe por que você está passando por isso? Você deve. Você deve. Você é um espírito devedor. Você é um espírito devedor. Então você tem uma mãe que tem um filho, o filho tem um problema grave com droga, e essa mãe está lutando para tirar esse menino das drogas. Muitas vezes, essa mãe que está lutando, ela não é um espírito devedor. Ela não é. Ela é alguém que disse, eu vou para dar suporte para ele. E o pessoal diz, você vai e nós vamos oferecer uma casa espírita para você se fortalecer. Aí ela tem a dificuldade com a droga do garoto, vai na casa espírita, sabe por quê? A senhora que deve para ele. Foi a senhora que empurrou ele na droga, ela tem que tirar ele. Então, é lógico que existem muitas situações em que a lei de causa e efeito é isso mesmo. Você provocou o escorregão do outro, agora você vai resgatá-lo. São processos expiatórios. E uma das grandes características do processo expiatório é a revolta diante da experiência. É a não aceitação. Eu fico com ódio do menino, eu fico com raiva, quero matar o menino. Bem típico de expiação. Mas você tem uma mãe que ama essa criança, ama esse menino, nossa, luta com ele de maneira intensa para que ele consiga se libertar do processo da droga interna, ele foi preso, ela vai visitar, e ela chora, que a senhora deve. Mas de onde você tirou que ela deve? Nem todo mundo que acompanha um companheiro em equívoco, obrigatoriamente é uma alma falida. Ou a gente ainda não leu o livro há 2000 anos. Lívia, esposa de Públio Lentulus. Ele mesmo, logo no primeiro capítulo da obra, fala sobre ela com o amigo Flamínios, dizendo que ele sonhou que ela vinha como um anjo para dar suporte para a história dele. Ela não precisaria vir.
Mas ela vem por amor a ele, não precisava ter vindo, mas como ama, vem. E lá na minha terra tem um ditado que diz assim: quem se junta com os porcos, farelos come. E como ela encarna como esposa dele, na medida em que ele se equivoca, sobra para ela. Então ele faz bobagem, o filho é sequestrado. Será que ela tem na história espiritual dela a necessidade de passar por um processo de rapto? Ou é fruto do amor, da renúncia, dos esforços que ela faz para resgatar Públio dos processos de transformação que ela nem veria durante a sua existência física? Lívia não vê a transformação de Públio, ela passa a existência inteira ao lado dele, ela desencarna e não vê. Uma pessoa que tivesse uma leitura material da existência, diz, ela perdeu foi tempo, hein? Quem encarnou para trabalhar com ele, sofreu miseravelmente, morreu comida pelo leão e o cara ficou do mesmo jeito. Para quem tem uma leitura dessa, assim, então material, a gente só pode ter uma resposta para a pessoa, né? É dizer para ela, é porque ele é Lentulus, por isso que ela já sabia que ele ia precisar de tempo para se transformar. E é só depois da desencarnação dela que ele começa o seu processo de mudança. Então, nós não podemos ter essa leitura equivocada de que a pessoa está em sofrimento. Espírito de devedor, viu? Esse Jesus, então, é muito devedor, porque apanhou, crucificado, enfiaram uma lança. Deve ter um karma danado. Eu não posso ler porque uma pessoa passa por uma dificuldade que obrigatoriamente aquilo decorre de um processo expiatório. Uma boa leitura, se é expiatório ou não, é como o indivíduo se posiciona diante da experiência. Se a pessoa se debate, se desespera, é bem típico de expiação. Mas se ela tem serenidade diante da experiência, se ela fica tranquila diante do que está acontecendo, é um bom indicativo de que nós estamos diante de uma alma missionária. Então, uma mãe que se dedica a um filho e ela não desiste dele, e ela encontra não sei onde recursos de amor para sempre buscar esse menino tantas vezes quantas se fizerem necessárias, é um indicativo típico das almas em processo missionário. Então, esse pieguismo também é uma característica muito marcante do movimento espírita, desse período escolástico, aonde as pessoas queriam mostrar superioridade espiritual, usando uma vozinha toda trêmula e falando que a vida estava toda maravilhosa, sem dificuldades nenhuma. Última característica da síndrome de Nicodemos. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. E os que têm a síndrome de Nicodemos, eles acreditam na transformação intelectual. Você já sabe, então está salvo. Se você não sabe que tem reencarnação, não sabe que tem lei de causa e efeito, não sabe que tem imortalidade, isso está sendo lascado. Mas se você souber, está salvo. Conheceu as verdades espíritas, apropriou-se da doutrina secreta, plim, é uma alma iluminada. Não é verdade. O conhecimento espiritual ajuda, mas ele não determina a salvação da criatura humana. No livro Céu e Inferno, no capítulo 1 da segunda parte, existe um tópico chamado O Passamento. Outro dia fiz uma live com o pessoal de Portugal, e aí o pessoal de Portugal perguntou assim: o que é passamento que está aqui? O que é passamento? O passamento? Passamento é um passamento, uma passagem. Há uma passagem? É uma passagem. E por que não põe passagem? Por que põe passamento? A gente não tem essa palavra aqui, fica até difícil. Passamento é daqui para lá. Então eu vou riscar aqui. Passagem. Então, nesse capítulo chamado O Passamento, Allan Kardec estuda 4 situações que promovem a perturbação no mundo espiritual.
Primeira característica fraca, a idade, em que ele diz que os que são mais jovens têm mais dificuldade e os mais velhos têm mais facilidade. Ser velho tinha que ter pelo menos uma vantagem, né? Agora ela é fraca, porque você pode encontrar jovens que desencarnam bem e velhos que desencarnam mal. Segunda característica, que também é fraca, mas ele diz que, observando estatisticamente, ele viu uma certa correlação entre o gênero da morte e o estado de perturbação. Quem desencarna muito rapidamente tem uma tendência de ter mais perturbação, porque não entende o que aconteceu. Quem passa por uma enfermidade prolongada teria mais facilidade de se adaptar. Mas é fraco. Por quê? Porque eu posso ter pessoas que passam rapidamente e se adaptam bem, e pessoas que têm uma enfermidade longa e não se adaptam. São duas fracas, a idade e o gênero da morte. Aí ele fala, tem uma terceira que é mais forte do que as outras duas, é de média influência, o conhecimento espiritual, em que ele diz o seguinte, que ele observa que quem tem conhecimento espiritual desencarna melhor do que quem não tem, o que é razoável. Então, se eu for... Mas é médio, né? Não é total. Influencia bastante eu saber sobre a vida espiritual do que eu ficar preso no meu corpo achando que eu sou o corpo. E a quarta característica, ele diz que é a característica soberana, que se sobrepõe sobre todas as outras, é a prática do bem. Então, se eu souber, mas não praticar o bem, não resolve. Não garante a boa sorte na vida futura. Só o bem garante a boa sorte na vida futura, não é? Então, a transformação intelectual foi uma grande busca desse período do chamado período da síndrome de Nicodemos, da fase escolástica, da fase do educandário do movimento espírita. Essa coisa dessa empáfia do conhecimento, em que as pessoas andavam com o livro debaixo do braço, tem que ler tudo, como se a leitura simples fosse a condição inarredável para que você conseguisse estar bem. É muito bom estudar, mas estudar refletindo, não é estudar para ficar se mostrando ou dizendo para as pessoas sem ter uma transformação moral efetiva diante de tudo isso. A espiritualidade observa as nossas movimentações e sempre procura formas de nos ajudar a sairmos dos nossos estados de equívoco. E foi exatamente por perceber o equívoco que o movimento espírita tomou com essa fase escolástica que nós ingressamos numa nova fase. Nós já tínhamos sido apenas um hospital, nos transformamos numa oficina, sem deixar de ser hospital, viramos um educandário, mas ainda havia uma fase para a gente vencer. Nesse período, a gente estudava demais doutrina espírita. Os encontros de jovem, eles tinham mais ou menos os títulos assim: Reencarnação, a grande lei. No outro ano era Mundo espiritual, a vida do outro lado. Aí no ano seguinte, imortalidade da alma, a continuidade do existir. Eram esses os temas desse período, porque as pessoas iam para estudar doutrina espírita como se esse educandário que o Centro Espírita se transformou fosse uma escola sobre a alma. A gente ia para lá para estudar sobre as coisas como alguém que de uma janela observa o mundo lá fora. Faltava uma peça nisso. Nós, desde 1989 e para arredondar 1990, estamos numa nova fase. A fase em que nós deixamos de ser simplesmente educandário e descobrimos que o Centro Espírita é o templo da alma. O que aconteceu em 1989 que modificou de maneira significativa a visão do movimento espírita e que oportunizou a abertura de uma janela extraordinária de entendimento sobre o que seja de fato o propósito do espiritismo? Exatamente a série psicológica de Joana de Ângeles. Por que a série psicológica ela é tão importante? Por que se fala tanto? O que tem nessa série que é tão importante?
Por que todo mundo fala? O que tem? Porque assim, quem nunca leu assim, gente, mas é muita chatice esse negócio. Como se tivesse lá coisa que não tem em Kardec. Afinal de contas, o que é que tem? O que é que tem? É o antídoto para a síndrome de Nicodemos. Porque lá a gente vai fazer uma reflexão profunda das coisas para dentro do eu. Joana, nos livros, ela não propõe, faça caridade. Ela diz, olhe para você. Faça as pazes com o seu lado sombra, para que quando você fizer o bem, você possa fazer o bem com intensidade. Recupere as oportunidades que você tem. Não fuja daquilo que você é. Aceite as imperfeições que você tem. Não afivele no rosto uma máscara daquilo que não é a sua realidade. Então ela vai revisando todos esses pontos. Ao invés da soberba intelectual, ela diz, esse conhecimento, sem uma transformação moral, sem um autoconhecimento, não vai valer de nada. Não adianta você ter essa empáfia de que você conhece se você não fez a sua transformação moral. Mas é transformação moral de verdade, analisando os seus erros, observando a sua conduta e tentando se autoconhecer e fazendo sempre uma transformação. É muito próximo daquilo que Kardec colocava. Não há distância entre a série psicológica e o pensamento de Kardec. O problema é que nós colocamos uma série de camadas e tentamos interpretar Kardec através de uma leitura profundamente equivocada. E ela vem despindo o movimento espírita de todas essas coisas. Esse apego a cargos, essa vontade de ter poder, questionando até onde isso realmente não faz parte dos nossos atavismos, das nossas heranças reencarnatórias, em que nós nos acostumamos a sermos autoridades eclesiásticas e hoje nós queremos novamente repetir isso num ambiente que não cabe. A preocupação de fazer o bem legítimo, de nós nos despirmos dessa loucura de acharmos que é para fora que a gente faz para dentro, faz para dentro. Não é necessário fazer tanta coisa para fora, faz para dentro. O grande objetivo da vida é amar, gente. Não é fazer, é sentir. A gente às vezes está fazendo e não está sentindo. Ah, então não é para fazer? Não, não é isso. É porque quem sente faz. Quem sente faz. Mas não necessariamente quem faz está sentindo. O que ela propõe é, sente o que você faz. Se você não está sentindo, recua. Procura sentir para você fazer com sentido mais profundo, para ter sabor à vida. E o que ela ressignifica do sentido da família. O que ela reapresenta aos laços de família é a necessidade de você enxergar o seu lado sombra. Tem umas coisas em Joana muito interessantes. Outro dia peguei um trecho do livro dela em que ela dizia assim, se uma pessoa fez raiva para você, você sentiu raiva do que a pessoa fez, sinta a raiva que ela fez. Não negue a raiva que você está sentindo. Não, eu não sinto nada. Eu nem estou sentindo. Sinta. Faça contato com a sua raiva. Perceba que você sentiu raiva. Se tiver condição, diga para a pessoa, eu fiquei com raiva do que você fez. Fale para ela. Me machucou o que você fez. Seja assertivo e diga. Se não dá para dizer para essa pessoa, procure alguém que você confie e diga, senti raiva do fulano, vontade de matar. Mas faça contato com a sua imperfeição. Não negue seu lado sombra. Não seja piegas. Faça contato com o seu lado sombra. E depois que você fizer contato com o seu lado sombra, aí você vai trabalhar para perdoar. Para você não negar, porque às vezes a gente fica com um tumor dentro de nós. Não estou sentindo nada. Fulano me abandonou. Levou todos os nossos bens e a casa também. Levou as crianças. Eu fiquei sozinha, sem ninguém, sem dinheiro, fechou as contas do banco, mas eu não senti nada. Eu estou ótima, sabe? E não está.
Não está. Então sinta, faça contato com as suas imperfeições e depois que você sentir, caminhe para se desembaraçar desse processo. Ou seja, é nós nos despirmos dessas aparentes transformações e fazermos o grande objetivo do Espiritismo, que não é a transformação intelectual, é a transformação moral. Talvez nós estejamos vivendo um momento mágico em que finalmente a gente vai ter a chance de fazer contato com esse conhecimento espiritual de verdade e fazer desta encarnação a encarnação mais importante da nossa vida, porque é a encarnação em que eu verdadeiramente me propus a mudar, a aprender a conviver com as pessoas, a aprender a agradecer. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo almoço que você fez, muito obrigado por você ter ido comigo, obrigado porque você cuidou de mim quando eu estava doente, muito obrigado. Agradecer, dizer muito obrigado, cuidar das pessoas, ser verdadeiramente bom, celebrar a vida, sentar na mesa com os familiares e dizer: gente, antes da gente comer, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter todo mundo na mesa, me alegra muito ter vocês aqui, a companhia de vocês é muito importante na minha vida, você é muito importante na minha vida. Dizer isso para o nosso cônjuge: você é importante na minha vida. Você é importante, com sinceridade. Ah, mas ele já sabe. Ele precisa ouvir. E você precisa dizer. Então, esse nosso contato com a realidade é fundamental para que a gente se retire desta síndrome. Só que esta síndrome, ela não tem cura imediata. É lenta a cura dela. E talvez a gente passará muito tempo para se desembaraçar de alguns dos elementos que ela possui. Mas a gente só tem um caminho, que é este, porque ninguém pode nos curar desta síndrome. Ninguém. É só você que pode promover a sua própria libertação espiritual. A obra de Kardec, ela já traz em si a libertação da síndrome, mas o movimento espírita nos cobriu com a síndrome. Joana de Ângeles está ajudando a retirar essa cobertura para acessar a verdade que Kardec nos trouxe de maneira legítima e a gente conseguir de verdade dizer: eu entendi a necessidade da minha transformação moral e de fazer pazes com as minhas imperfeições e verdadeiramente procurar de fato, mas é de verdade mesmo, ser melhor a cada dia, analisando o meu proceder e tendo um propósito muito claro na minha vida. Eu quero sair daqui melhor do que eu cheguei. Se nós conseguirmos fazer isso, teremos um excelente resultado nesta existência, porque teremos pelo menos descoberto a síndrome que nos acomete, para que a gente possa começar a procurar a cura. Jesus, a cura de todos nós, por ser o grande terapeuta das nossas almas. Muito obrigado, gente.